Olá, irmãos, a paz de Jesus. Meu nome é Diego, sou da Diocese de São José. Eu queria compartilhar com vocês algo que me chamou muita atenção nessa missão no Jesus Litoral. Acho que cada dia que a gente está aqui, a gente passa por uma experiência nova, algo novo. E de todas as maneiras o Senhor fala conosco, marca as nossas vidas. Mas o que eu vou compartilhar com vocês é algo que mexeu muito comigo, que era um defeito meu e que depois disso que aconteceu, eu vi que eu tenho que melhorar muito e que é algo que acho que todos nós cometemos e acabamos não vendo isso, mas eu enxerguei um lado diferente do que eu via. Eu estava participando da pastoral de rua, quando veio várias pessoas de rua participarem daquele momento. A gente chorou com eles, a gente cantou, a gente deu roupa, a gente deu banho, cortamos o cabelo, dos homens que ali estavam, até das mulheres, e a gente via a necessidade de amor que cada um deles precisava, a carência de um amor, de uma atenção. E isso foi, ao longo do dia, foi se desenhando com vários moradores sentindo aquele amor que a gente estava passando ali, que eles não sentiam há muito tempo. Tanto o meu irmão aqui presenciou várias cenas de uma parte de distração ali, onde todos foram atrás de alguns moradores e ficaram em algum canto, conversando, falando um pouco, dando um pouco de atenção, que além disso, além de roupa, comida, um banho tomado, eles querem atenção. Roupa, comida, talvez eles ganhem, ou até a roupa, igual um me disse, eles ganham e são roubados. Então, para eles tanto faz, mas o que eles mais queriam era a atenção. Então, o meu testemunho é de um irmão que ele chegou lá na parte da tarde e ele chegou bem alterado, bem revoltado com a vida. A gente colocou ele para dentro e a gente sentou, eu e mais uma irmãzinha. E ela estava conversando com ele, e nesse momento ele estava dando atenção para ela, mas eu estava ali junto. E por necessidade ela teve que fazer outra coisa. Então ela olhou para ele e falou assim: eu já volto aqui, eu não vou deixar o senhor sozinho, eu já volto aqui. E esse irmão, esse homem da rua, ele estava tão necessitado de atenção que ele se revoltou ali no momento e ele ficou muito triste. Ele cruzou os braços e fechou o semblante, ficou com aquela cara fechada e falou: não, então não venha mais aqui, não quero falar com mais ninguém. Aí eu olhei para minha irmã e falei: vai lá fazer o que você precisa e deixa que eu fico aqui com ele. Então nesse momento ele se fechou e eu peguei a minha cadeira e fui ao lado dele e falei: irmão, olha aqui para mim. Naquele momento eu peguei em suas mãos e falei: olha para mim aqui, irmão, eu vou te dar atenção, eu vou falar, eu vou te ouvir. Olha aqui para mim, conversa comigo, eu vou te ouvir. Então a partir daquele momento ele começou a conversar comigo. Aos poucos ele começou a ir se soltando, aí partilhando um pouco da vida dele. E o que me tocou muito e que mexeu muito comigo é que às vezes nós, humanos, acreditamos que uma pessoa está na rua porque ela se envolveu com droga, porque ela roubou, porque ela matou. Mas não é bem assim, a gente não conhece a história dela. Às vezes eles que estão na rua são pessoas melhores que a gente, muitas vezes, não tem diferença, mas ele partilhou uma história que eu não via em outra pessoa. Se eu visse ele na rua ali, eu ia falar que ele era, vamos dizer, uma pessoa que não quer nada com nada, que só pensa em usar droga, mas não foi bem assim. O que ele falou pra mim é que ele era um pai de família, que ele estava lá, estava trabalhando com a família dele, que ele morava em Maringá. E que ele trabalhava o dia inteiro, e quando ele chegava em casa, ele olhava para a mulher dele e falava: do jeito que ele falava, amor, tá com saudade? Ela olhava para mim: não. Olhava para ele e falava: não tô com saudade. Por que você não some da minha vida? Por que você não vai embora? Aí a partir desse um dia que ele ficava fora trabalhando, ele começou a ficar uma semana. Ele voltava mais empolgado ainda. Agora ela vai estar com saudade. E fazia a mesma pergunta: amor, você está com saudade de mim? Ela falava: não, eu vou ficar com saudade quando você morrer. Por que você não morre?
quando ele falava isso pra mim, o meu coração doía muito, porque eu via que ele estava, né, naquela miséria, naquela situação, por causa que faltou um amor de uma pessoa na vida dele, da pessoa que ele mais amava, que era a sua esposa. Então, isso, né, aconteceu, né, sequentemente, e foi afetando a vida dele até que uma hora ele decidiu ir embora, porque ele não aguentava mais aquilo. Então ele veio, né, para Matinhos e acabou fazendo alguns trabalhos e arrumou um trailer para ele morar. Só que chegou um momento que ele não conseguiu pagar esse trailer. E a mulher pegou as coisas deles, a dona do trailer, e jogou ele para fora de casa. Falou, ó, se você não paga, você não mora mais aqui. E deixou ele na rua. E ele olhou para mim e falou, irmão, dói muito, porque o trailer, né, estava vazio, ela não ia alocar para ninguém. Tinha mais trailer sobrando e ela acabou me jogando para fora porque eu não paguei o aluguel. Eu sei que às vezes a necessidade da gente, né, para quem tem um imóvel, precisa daquele aluguel, mas tava sobrando, ela não ia alugar para ninguém. Eu acho que uma compaixão ali com ele foi o que faltou, né? Um momento de reconhecer a necessidade dele, dar uma chance para ele. Falar, irmão, então eu vou te dar um mês aí, já como eu não vou alugar para ninguém, não vai fazer diferença, que você possa arrumar um trabalho. Então ele me contou essa história e partiu muito o meu coração, porque naquele momento que a gente estava conversando, eu ofereci muitas coisas para ele, né, ao meu alcance. Vamos cortar o cabelo, vamos fazer a sua barba. Ele estava bem acabado, vamos tomar um banho, ele estava bem sujo também. Eu falei, a gente consegue outras roupas para você. Ele não queria isso, ele não queria. Ele falou, irmão, eu não quero nada, eu só quero o que a gente está tendo aqui, só a tua conversa, não quero mais nada daqui. E a conversa se seguiu, até que um momento ele olhou para mim e falou bem assim, leia o Salmo 21 para mim. Aí eu peguei aquele salmo e fui ler, e a cada parte, né, que começava o salmo, falava de abandono, né, do porquê ele está assim, resumia a vida inteira dele. Ele estava ali, né, desenhado naquele salmo, né, a vida dele estava ali. E cada hora, né, cada momento que eu lia o salmo, ele chorava, ele se apertava, eu via que ele se encolhia muito porque estava machucando ele. No final daquela partilha ali, a gente começou a conversar e antes de tudo isso, aqui onde a gente está hospedado, falaram bem assim, né, profetizaram que muitas pessoas iam se emocionar com o nosso testemunho. E ele olhou para mim e falou, irmão, como é que você chegou aqui? Me conte. Então aquele momento foi o momento de eu partilhar com ele o que ele sentia. Então eu contei a minha forma de caminhada, como é que eu conhecia Jesus. E realmente, o que foi dito foi o que aconteceu. Ele chorou muito, a gente chorou ali, né, se abraçamos, choramos. E nesse momento eu acho que a partir dessas duas iniciativas, dele se abrir comigo e eu me abrir com ele, ele teve uma confiança comigo. Passado um momento, a gente conversou, né, a gente falou um pouco da história dele, um pouco da minha, e eu vi que ele estava mais aberto. Então eu olhei para ele e falei, irmão, posso te pedir algo de coração? Ele falou, pode. Eu falei, você gostou desse momento? Ele falou, eu gostei. Eu falei, né, você gostou do meu testemunho? Ele falou, gostei. Eu falei, faz um favor pra mim? Ele, não, eu faço sim, eu gostei de você. Meu irmão, toma um banho, deixa eu cortar o seu cabelo, fazer sua barba, entregar uma roupa. Ele falou, deixa, eu aceito isso. Então eu vi, naquele momento ali, que ele não, no começo ele não queria roupa, ele não queria nada, ele só queria uma conversa, ele só queria alguém que demonstrasse o amor para ele. Eu falei muito de Deus ali, e ele se sentiu amado de novo. Pelo menos naquela tarde, ele teve a dignidade de um homem novamente, se sentiu amado por uma pessoa, coisa que ele não sentia há muito tempo. Ele perdeu o contato com todo mundo, estava na rua, jogado. Mas naquela tarde ele teve a dignidade. Hoje, eu não sei a realidade dele, ele pode ter voltado para as drogas de novo, para a bebida, mas eu não sei, Deus é quem sabe. Mas naquele momento, a gente transmitiu o amor de Deus ali para ele. Depois de um momento, a gente cortou o cabelo, né, ele tomou um banho lá, e eu vi que ele saiu outra pessoa. Hoje eu reencontrei com ele, ele estava muito feliz, ele estava mudado. E eu vi que naquele momento, a partir daquela confiança que eu dei, ele se abriu. Então meu testemunho é esse. Eu acho que uma coisa que eu levei de exemplo, as pessoas não querem só um pão, só um copo de café, uma simples comida. Elas querem atenção,
A partir do momento que você não tem comida, você não tem nada para dar para eles, senta com eles ali no chão. Fala, irmão, eu não tenho nada para te dar aqui, mas eu posso conversar com você? Eu tenho certeza que ele vai ficar mais feliz se você dá um amor para ele, uma atenção, do que se você tivesse dado pão, água, comida. Eles recebem isso de todo mundo, só que as pessoas só entregam, viram as costas e saem. Ninguém pergunta sua história, ninguém quer passar esse amor para ele. Então o que marcou bastante a minha jornada aqui no Jesus no Litoral foi esse momento. Apesar que todos, todo dia, a gente está vivendo algo maravilhoso. Deus tem se mostrado imensamente em nossos corações e nos corações de outras pessoas, Às vezes a gente não evangeliza, mas eles nos evangelizam. Eles dão um testemunho que a gente sai daqui marcado. Isso marca muito a gente. Então, eu peço, para que vocês se reconheçam na outra pessoa, as limitações, as fraquezas dela. Às vezes ela é pessoas como nós, que por um resbalo, um amor de mãe, um amor de pai não dado, um amor de família, eles estão na rua. Então, essa é a minha história, que vocês possam refletir, e se um dia passar por alguém, dê atenção a essa pessoa, não só um pão, só uma comida, mas eu vi que lá eles estavam carentes de atenção. Onde eu encontrei outra realidade da que eu vivo, nós estamos tão acostumados com as coisas que temos, com os nossos luxos, com coisas simples para nós, que parece ser tão normal. Você se depara com pessoas que se alegram com um simples corte de cabelo. E eu reflito assim que às vezes eu fico 20 dias sem cortar o cabelo e penso, nossa, meu cabelo tá gigante. E esses irmãos não, eles se alegram porque eu coloquei a mão no cabelo dele, eu cortei o cabelo dele. Fazer a barba mesmo, eu não tenho barba, mas o pouco que cresce já me incomoda. E esses irmãos que tem aquelas barbonas e ficam incomodados porque lá não tem o que fazer, e a alegria que eles tiveram de eu oferecer um corte de barba para eles. E são essas coisas simples que me chamaram muita atenção, que eu comecei a refletir, a pensar em tudo que eu tenho. E também depois eu tive um momento sozinho com Jesus, e fiquei refletindo isso e pedi perdão para ele por eu ser tão mesquinho, e refletindo na história desses homens. A gente ficou com aproximadamente 15 moradores de rua, e cada morador de rua tinha a sua história, mas no final todas essas histórias se encontravam. E uma coisa que eu achei bem interessante, que depois que eu ouvi todas as histórias, depois que eu acompanhei vários testemunhos de vida, eu fui meditar a palavra, ainda compartilhei com o Diego, eu fui fazer a leitura orante da palavra antes de dormir, e a palavra do Senhor caiu em Atos 16, que fala sobre Paulo e Silas, que foram dois profetas dois servos do Senhor, que passaram por momentos de tribulação, que passaram por momentos de dificuldade, que foram presos, que apanharam, que sofreram, mas que no momento da tribulação, quando eles estavam sofrendo mais, quando eles chegaram na pior parte da vida deles, eles agradeceram, eles louvaram, eles bendizeram ao Senhor, eles cantaram. E uma coisa que me chama muita atenção nos moradores de rua é a alegria que eles têm, é a sinceridade, é a vontade que eles têm de falar, é a facilidade que eles têm para falar de Deus. Mesmo na tristeza, mesmo na dor, você chega num morador de rua e fala de Deus para ele, eles aceitam isso de uma maneira tão linda. O acolhimento que eles têm com nós, o acolhimento a maneira, o carinho que eles nos tratam é uma coisa que não tem preço, que não tem como você pagar. E eu vivi isso no meu primeiro dia na pastoral de rua, que foi anteontem, E um dia depois eu queria voltar para a pastoral de rua, mas a gente não pode ser mesquinho. Eu quis dar essa oportunidade também para os outros irmãos, e eu fui para a missão de praia, fomos evangelizar na praia. E o Senhor foi tão bom comigo que Ele me recompensou com mais moradores de rua. Eu fiz a pastoral de rua estando na areia da praia, lá em Guaratuba, porque não estava tendo a pastoral de rua em si lá, mas nós poderíamos evangelizar também os moradores de rua. E eu e o meu anjo, a minha dupla de missão, nós focamos nos moradores de rua. E ali foi o auge da minha missão, onde eu encontrei alguns senhores e algumas histórias de vida. Que teve um senhor que relatou que no primeiro instante, quando eu abordei ele ficou meio acuado, porque não está acostumado
com um tratamento assim, né? Com a sinceridade que nós missionários tratamos essas pessoas. E ele ficou meio assustado, ficou meio acuado. Eu chamei ele para um momento de oração. Ele a princípio disse que não, que ele fazia as orações dele. Depois de tanto a gente insistir e desenrolar a conversa, ele acabou aceitando. E no momento que a gente quis colocar as intenções, né? Ele falou a princípio que não queria colocar as intenções. Então a gente rezou por ele com as intenções íntimas no coração dele e estávamos se despedindo dele. Eu peguei na mão dele, disse o quanto Deus o amava e estava saindo. Ele segurou no meu braço e disse: volta aqui, eu quero falar. Eu ainda não falei tudo que eu tinha para falar, agora eu quero falar. E eu peguei nesse momento, o Senhor me tocou muito forte no coração que ali seria o ponto alto. Então eu olhei para minha parceira e falei: deixa o povo que vai, né? E sentei do lado daquele senhor, larguei minha bolsa de lado e falei bem assim: olha, eu tenho o dia todo para ouvir o Senhor, pode falar. E aquele homem começou a dar o testemunho de vida dele, disse o quanto a vida dele foi sofrida. Mas ele falava, mas falava de uma maneira fria, sem demonstrar emoção. Falava dos filhos que ele perdeu, da esposa, falava de família. E a gente foi entregando aquilo para Deus. E depois que ele contou o testemunho de vida dele, eu convidei ele novamente para a gente fazer um momento de oração. E dessa vez colocando as nossas intenções. E ele falava a todo momento: a família, a família. E Deus me tocava muito forte no meu coração que a família que ele sentia falta era a mãe dele. Que a parte que ele sentia falta na família era a mãe dele. E eu comecei a consagrar isso a Maria. Mesmo sem saber se ele era católico, eu comecei a consagrar aquilo a Maria em voz alta. E consagrava a Maria e comecei a falar do amor de mãe, do exemplo de mãe que Maria foi. E fui falando, e no momento que eu toquei no nome de Maria e toquei no amor de mãe, aquele homem desmanchou em choro e começou a falar da mãe dele. E chorava, e chorava, e chorava. E no final ele me falou que não sabia rezar muito, mas que ele era devoto de Nossa Senhora, mas porém ele não sabia rezar e não tinha o costume de rezar. Então foi uma coisa muito, muito legal também, que eu naquele instante eu lembrei que eu tinha um terço dentro da bolsa e eu peguei aquele terço e entreguei nas mãos dele, né? E falei: olha, o senhor pode não saber rezar o terço, mas eu quero fazer um compromisso com o senhor. Toda vez que o senhor olhar para esse terço e lembrar que foi eu que dei esse terço para o senhor, que o senhor possa rezar uma Ave Maria, somente uma, e consagrar a sua vida a Maria. E ele segurou minhas mãos chorando e falou: olha, filho, eu vou mudar, eu vou sair dessa vida, porque eu não nasci assim e não vou morrer assim. E o recado que eu tenho que dar para vocês aqui, né, para encerrar esse momento de partilha, é que vocês olhem com olhos diferentes essas pessoas, né, esses moradores de rua. São pessoas como nós, né, até melhores às vezes, que apenas não se deram bem na vida, mas que estão carentes, necessitados. Creio eu que as nossas dioceses estão necessitadas de ter essa pastoral de rua, ter essa vivência. Nós como servos, ir mais além, né? Ir mais à frente, ir mais para a batalha. No meu grupo de oração nós tivemos uma moção assim que nós devemos, neste ano que está chegando, nós devemos ir mais para a batalha. Chega de ficar dentro das nossas igrejas apenas dedicando oração. Oração é bom, é muito bom, mas ir para a batalha não tem preço. Então nós temos que ir para a batalha mesmo, e principalmente com essas pessoas. E é isso aí. Amém.